Bom, estamos na nossa primeira videoaula sobre o assunto geral de epidemiologia, vigilância epidemiológica. Falaremos agora dos aspectos históricos dos conceitos de vigilância no decorrer da história. Tá? Primeiro, a expressão vigilância em saúde remete inicialmente à palavra vigiar. Tá? Sua origem vem do latim vigilare, significa, de acordo com o dicionário Aurélio, observar atentamente, estar atento, atentar em, estar de sentinela, procurar, campear, cuidar, precaver-se, acautelar-se. Então, a palavra vigilância no dicionário Aurélio tem esse significado de procurar, de campear, de cuidar, de se precaver e de acautelar-se. No campo da saúde, a vigilância está historicamente relacionada aos conceitos de saúde e de doença presentes em cada época e lugar. Então, depende muito o conceito de vigilância do conceito de saúde. As práticas de atenção aos doentes e aos mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação das doenças. O isolamento é uma das práticas mais antigas de intervenção social relativa à saúde dos homens, referenciado por Rosen. Tá? Isso é um ponto importante. Isolamento é quando separa a pessoa da sociedade. Tá? No final da Idade Média, o modelo médico e político de intervenção, que surgia para a organização sanitária das cidades, deslocava-se do isolamento para a quarentena. Então, houve no final da Idade Média, né, uma mudança do isolamento para a quarentena. Três experiências iniciadas no século XVIII, na Europa, irão constituir os elementos centrais e atuais das práticas de vigilância em saúde. Primeiro, a medicina de Estado, que ocorreu na Alemanha, a medicina urbana na França e a medicina social na Inglaterra. Isso segundo Foucault. O desenvolvimento das investigações no campo das doenças infecciosas e o advento da bacteriologia, que foi a descoberta dos micro-organismos, das bactérias como agentes causais das doenças, em meados do século XIX, resultaram no aprimoramento de novas e mais eficazes medidas de controle. Porque aí, achando o agente etiológico, se, através dos estudos científicos, se pôde chegar à conclusão dos mecanismos de transmissão das doenças. A partir daí, ações que possam ser feitas para evitar a propagação das mesmas. Uso de máscara, lavagem das mãos e dentre outros cuidados que são tomados para evitar a transmissão de uma doença. Entre eles, de modo geral, a vacinação, iniciando uma nova prática de controle das doenças, com repercussões na forma de organização dos serviços e das ações coletivas. Surge então, em saúde pública, o conceito de vigilância, definido pela específica mais limitada, a função de observar contatos de pacientes atingidos pelas doenças pestilenciais. Ou seja, surge então o conceito de vigilância através da observação dos contatos, dos contactantes, dos comunicantes, né? Pessoas que viviam, pessoas que tinham contato próximo com doentes, devido ao risco de transmissão da doença. Então, o termo vigilância, vigiar, surge daí também. Tá? Isso é um ponto importante, essa migração desse conceito. A partir da década de 50, o conceito de vigilância é modificado nessa de ver só o doente, nessa de só ver quem tem contato com o doente. É deixado de ser aplicado no sentido da observação sistemática dos contatos dos doentes e dos doentes, para ter um significado ainda mais amplo, o de acompanhamento sistemático do que ocorre na comunidade, ou seja, dos eventos adversos, do que está acontecendo com as populações. Então, deixa de ter só a vigilância para pessoas que têm contato com doenças, de doenças transmissíveis, e passa a ter vigilância para acompanhamento do que está ocorrendo na comunidade, dos eventos que ocorrem na população. Qual é o propósito? O propósito é aprimorar medidas de controle das doenças. Em 63, Alexander Langmuir conceituou vigilância em saúde. Tá? Então, aí surge
O conceito até então só falamos de vigilância, que é o observar o doente, depois passou a observar a comunidade. Agora, de vigilância em saúde passa com a percepção da observação contínua, da distribuição, da tendência das doenças que estão ocorrendo, da incidência, ou seja, dos casos novos das doenças, mediante a coleta contínua e sistemática, da reunião desses dados, ou seja, do que está acontecendo, das doenças que ocorrem, do que acontece com a comunidade, e da avaliação de informes de doenças e de morte na população. Então, daí o conceito de vigilância em saúde, o conceito surge, né? O conceito de vigilância em saúde, para se estar observando do que ocorre, coletando dados, avaliando esses dados, tá? Do que está acontecendo do ponto de vista de doenças e do que está ocorrendo do ponto de vista de mortes na população. Assim como de outros dados que são relevantes. E a regular disseminação, ou seja, começa o processo, né, em 63, de divulgação dessas informações e todos devem começar a conhecê-las para que se promova medidas de controle das doenças. Esta noção de vigilância ainda está presente nos dias atuais, tá? Ou seja, de coletar dado, analisar dado, de divulgar os dados para a população, baseada na produção, na análise e na disseminação de informações em saúde. Restringe-se ao assessoramento de autoridades sanitárias, para que elas possam, no final, tomar decisões. Então, por que, que tem esse conjunto de dados? Para que as autoridades possam tomar decisões. Exemplo agora do Covid. Então, tem que saber o número de casos notificados, tem que saber o número de óbitos, tem que saber o grau de ocupação dos leitos de UTI, para poder decidir qual tipo de isolamento social vai ser tomado, qual tipo de comércio que pode ser liberado para voltar à atividade produtiva, que também é importante. Em 64, Karen Huska propõe um método qualificativo, né, epidemiológica. Então, ele propõe qualificativo, epidemiológica, ao conceito de vigilância, ou seja, que seja chamado de vigilância epidemiológica. Designação consagrada no ano seguinte, com a criação da Unidade de Vigilância Epidemiológica da Divisão de Doenças Transmissíveis da Organização Mundial da Saúde. Um ano, assim, na verdade, 4 anos depois, né, em 68, na 21ª Assembleia Mundial da Saúde, promove ampla discussão sobre a aplicação da vigilância no campo da saúde pública, que resulta em uma visão muito abrangente desse conceito, com recomendação da sua utilização não só para doenças transmissíveis, mas também de outros eventos adversos, ou seja, não desejáveis, que ocorram na comunidade, que ocorram com as pessoas. Então, a OMS passa a recomendar que a vigilância não seja só para a doença, mas que ela seja também para o acompanhamento de outros eventos adversos que ocorrem na comunidade, que ocorrem na população. Isso é um ponto importante. Um dos principais fatores que propiciaram a disseminação da vigilância como instrumento em todo o mundo foi a campanha de erradicação da varíola. Isso é uma coisa muito evidente, porque uma doença grave igual a varíola, que causava epidemias importantes, com milhões, milhares de mortes no mundo, passa a ser controlado devido a ações de vigilância da vacinação em massa que ocorreu nas décadas de 60 e nas décadas de 70. Neste período, no Brasil, a organização do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que surge em 75, se dá através da instituição do Sistema de Notificação Compulsória de Doenças. Daí surge o SINAM, tá? O Sistema de Notificação de Doenças. Isso é um ponto importante. Em 76 é criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. No caso da vigilância ambiental, isso começa só na década de 90. Especialmente com o advento do projeto, né, de estruturação do Sistema Nacional de Vigilância e Saúde, VigiSUS, que surge em 1990. Tá? Isso é referência do Brasil, 98. Então, com o VigiSUS, surge a vigilância em saúde. Bom, entendendo um pouco desse contexto histórico, que primeiro surge a palavra vigilância, depois vigilância epidemiológica, depois vigilância à saúde e, por fim, a vigilância ambiental, na década de 90, falaremos agora um pouco sobre o debate atual,
do contexto em que está a vigilância epidemiológica hoje. Tá? Então, primeiro ponto. As discussões que se intensificaram a partir da década de 90 em torno da reorganização do sistema de vigilância epidemiológica, tornando possível conceber a proposta de ação baseada em vigilância em saúde, ou seja, não é só acompanhar a doença, mas acompanhar todos os fatores que estão relacionados ao processo saúde e doença da população, eventos que ocorrem na comunidade. Continham pelo menos 3 elementos que deveriam estar integrados. Primeiro, a integração dos elementos era fundamental. A vigilância de eventos sobre a saúde, ou seja, vigiar eventos que estão relacionados à saúde, como agravos, ou seja, o que causa um dano, um acidente, ou doenças, tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância epidemiológica, a vigilância de perigos com agentes químicos, físicos, biológicos, que possam ocasionar doenças ou agravos ou danos à saúde, tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância sanitária, a vigilância de exposições, através do monitoramento da exposição dos indivíduos ou grupos populacionais a um agente do meio ambiente, ambiental, ou seus efeitos clinicamente ainda não aparentes, subclínicos ou pré-clínicos. Este último se coloca como principal desafio na estruturação da vigilância ambiental, saber o que ocorre no meio ambiente que pode interferir no processo da doença das pessoas. Então, se coloca aqui que é necessário uma interação entre a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a vigilância ambiental. Tá? Porém, há uma crítica muito grande nisso, que cada setor funcionou de forma isolada. Tá? Por outro lado, vejamos agora que no Brasil o processo de implantação dos distritos sanitários, quando surge na Lei 8.080, que fala que os municípios poderão se organizar em distritos sanitários para garantir uma cobertura total das ações de saúde à população. O que é distrito sanitário? Que uma cidade com 400 mil habitantes poderia se dividir em 4 distritos, o seu território, para que em cada distrito tenha a complexidade total dos serviços de saúde do SUS, serviços de baixa, média, alta complexidade, atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, ou seja, os equipamentos de saúde possam ser ofertados em cada um dos distritos sanitários. E naquele distrito se possa fazer análise da situação epidemiológica, sanitária, ambiental daquelas comunidades para propor intervenções e ações de saúde. Então, isso é interessante. Então, com o processo de implantação do distrito sanitário, se buscava organizar esforços para definir as práticas de saúde, tentando articular a epidemiologia, que é o conhecimento da frequência e distribuição de doenças, de agravos, e o planejamento e organização de serviços, ou seja, que os serviços pudessem ser organizados, pudessem ser planejados de acordo com o perfil epidemiológico local das comunidades. Naquele momento, que é em 88, a preocupação incidia sobre a possibilidade de reorganizar a prestação de serviços, buscando a integração de diferentes lógicas existentes. A atenção à demanda espontânea, ou seja, de pessoas que vinham na unidade, conseguia atender e resolver, a programas especiais e a oferta organizada de serviços, com base na identificação do quê? Do perfil epidemiológico da população. Então, eu vou planejar as ações, o escopo de atividades que a unidade vai oferecer de acordo com o perfil epidemiológico da população. Isso é um ponto importante. Porém, a excessiva fragmentação observada na institucionalização das ações de vigilância, ou seja, epidemiológica de um lado, sanitária do outro, ambiental do outro, sem articulação, sem aplicabilidade na atenção básica, ou seja, atenção básica isolada, só no modelo biomédico, só vendo doença, tá? Também é criticado no âmbito de sua construção conceitual. Então, o conceito tem esse problema, porque na construção do conceito, as vigilâncias sempre foram vistas de forma separada. A sanitária faz seu trabalho, a epidemiológica faz seu trabalho e a ambiental faz seu trabalho. 3 vertentes apontam diferentes concepções em torno da noção de vigilância em saúde. Tá? Então, agora vamos voltar para o assunto vigilância em saúde. A primeira concepção de vigilância em saúde, que entende como sinônimo de análise de situações de saúde. Então, vigilância em saúde é analisar a situação de saúde. Embora amplie o objeto da vigilância epidemiológica, então, vigilância em saúde é maior, vigilância epidemiológica é uma ramificação da vigilância em saúde, abarcando não só doenças transmissíveis, a vigilância em saúde, mas também incorporando outras situações que ocorrem com as pessoas. A segunda vertente, ela vai conceber a vigilância em saúde como uma integração
institucional, tá? Entre vigilância epidemiológica, entre sanitária e entre a vigilância ambiental, tá? Aqui não fala, mas é ambiental também. Então, que a vigilância em saúde é uma integração, uma articulação entre essas vigilâncias, tá? Então, é outra concepção. A terceira noção, ela vai conceber a vigilância em saúde como uma proposta de redefinição de práticas sanitárias. Então, algo totalmente diferente. Não é só uma integração. É uma nova forma de atuar, organizando processos em saúde de forma de operações que enfrentem problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos. Ou seja, que a vigilância em saúde é o acompanhamento de tudo, de todas as manifestações do processo de saúde e doença na comunidade, nas pessoas que moram naquele bairro. É uma visão muito mais ampla. Não é só uma integração entre as vigilâncias que trabalham isolado, agora integrar. Não é só ver doença e ampliar um pouco. Não, agora é ver tudo. Tá? Essas operações devem estar em território delimitado, olha outra diferença, nesse conceito terceiro, que é o que é hoje a PENAB, que a gente vai ver mais uma aula depois, a Portaria 2436 de 2017, vai estabelecer que a atenção básica tem território delimitado, tá? Nos diferentes períodos do processo da doença tem que fazer a análise da condição de saúde da população, isso é vigilância em saúde, requerendo combinações de diferentes tecnologias. Nesta última concepção, são revistos os sujeitos, os objetos, os meios de trabalho, tudo que ocorre naquela comunidade, em forma de organização de processos de trabalhos envolvendo a comunidade e a equipe. Então, teria uma equipe que integrasse essa análise, esse diagnóstico, equipe de atenção básica. Tá? Então, nesse terceiro conceito, vamos entender, equipe de atenção básica, território delimitado, e ela vai conhecer todos os fatores determinantes e condicionantes do processo da doença. Identificar fator ambiental, fator de doença, fator de risco, e aí intervir. Sistematicamente, continuamente, com a participação da comunidade ainda. Isso é a vigilância em saúde, na nova concepção. De acordo com Teixeira, Paim e Vilas Boas, o sistema de saúde brasileiro, após a Constituição de 88, vem buscando construir modelos de atenção que respondam de forma eficaz e efetivas, de forma real, às necessidades da população. Tá? Seja na sua totalidade, seja em suas especificidades locais, que a gente está vendo o modelo agora da saúde da família. Os modelos hegemônicos atuais, os mais comuns hoje, que é o médico assistencial, que pauta na assistência médica, que pauta em hospital, que pauta tratar a doença, não é capaz de fazer vigilância em saúde. E o modelo sanitarista baseado em campanhas, centrado em atividades campanhistas, que surge lá em 1902 no Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz, tá? Esses programas são ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Não conseguem mais, esses dois modelos, responder à complexidade e à diversidade dos problemas de saúde que circunscrevem, que ocorrem com o cidadão, tá? No nosso século. Então, é a necessidade de surgimento de um outro modelo, que é o modelo da vigilância em saúde, tá? Que a gente falou agora. A busca por modelos alternativos, sem negar os anteriores, então também não é dizer, ó, tratar a doença é errado, fazer campanha é errado, não é isso. Que conjuguem ações de promoção, proteção, recuperação, tratamento, diagnóstico, reabilitação, manutenção da saúde, vigilância epidemiológica e cuidado paliativo e redução de danos, esse modelo tem que ser integral, tem que ver como um todo, tem que estar voltado o quê? À qualidade de vida das coletividades, incorporando os atores sociais, para que a população participe ativamente, e que não sejam excluídos nesse processo de produção. É a estratégia para superar o que? O modelo biologicista, antropocêntrico, focado no homem, na doença do homem, medicalizante e iatrogênico com alto índice de erro, tá? Em que se encontra o sistema hoje, ainda, tá? Implantado. Fundamentada em diferentes disciplinas, a epidemiologia geografia crítica, planificação de saúde, ciências sociais, pedagogia e comunicação, ou seja, tudo isso envolve a epidemiologia, a vigilância em saúde recorre a uma associação de tecnologias, materiais e não materiais, que está relacionada ao relacionamento que a equipe tem com a comunidade também, é não material, para enfrentar problemas, que são danos e riscos, necessidades e determinantes sociais, ambientais, socioambientais. Com a combinação tecnológica estruturada, para resolver questões postas pela realidade de saúde.
A vigilância em saúde tem sido reconhecida como modelo de atenção ou como modelo tecnológico de intervenção em saúde. Olha que interessante. Uma via para a construção da implementação de uma diretriz integral, para ver a comunidade como um todo, para ver as necessidades como um todo da população. Tá? O pensar sistemático sobre o conhecimento, o objeto e o trabalho em saúde dá suporte à operacionalização do trinômio: informação, coleto na comunidade. Eu analiso para eu tomar uma decisão que vai pautar uma intervenção minha para eliminar, para reduzir, para promover saúde, melhorar a qualidade de vida, proteger as pessoas, tratar as pessoas, fazer rastreamento oportunístico, fazer rastreamento que seja programado. Tá? Ou seja, para fazer o planejamento como um todo. Esta reflexão coloca tanto para o diagnóstico quanto para a ação a importância de olhar para cada ator social, sobre o seu cotidiano. Portanto, os processos de trabalho de vigilância em saúde apontam para o desenvolvimento de ações entre setores: saúde com educação, saúde com o meio ambiente, saúde com a cultura, saúde com o bem-estar social, saúde com a parte econômica, economia, né? Isso é importante. Visando responder de forma efetiva e eficaz aos problemas e necessidades de saúde da população, porque as necessidades são mais amplas possíveis e a articulação é pelo setor saúde. Para quê? Para atuar nas questões que vão gerar os problemas. Tá? Para Carvalho, 2005, embora a corrente da vigilância em saúde venha contribuindo para a consolidação do SUS e aponte corretamente para a reorganização do modelo assistencial, é preciso indicar duas debilidades teóricas práticas da vigilância em saúde. Primeiro, a vigilância em saúde tenderia a desconsiderar a importância do saber clínico acumulado ao longo da história, dando ênfase demasiado ao papel da epidemiologia, do planejamento determinado pelas necessidades de saúde. Então, assim, o problema é que, às vezes, pensar muito nessa forma, você esquece da história natural das doenças, você esquece da parte clínica, que tem que tratar a doença que as pessoas têm. Tem que dar acesso a exame, tem que dar acesso a medicamento, tem que dar acesso a tratamento. Cuidado com o modelo que só foca a vigilância. O autor assinala ainda que a subordinação do universo do sofrimento à lógica dos fatores e condições de risco presente na proposta da vigilância em saúde, tá? Ou seja, em nome do coletivo, ou seja, deixar de lado o sofrimento individual, deixar de lado o sofrimento da pessoa, deixar de lado atender demanda espontânea, não é uma boa lógica. Em nome, né, substituindo então isso, né, em nome do coletivo. Esta tenderia a desconsiderar os planos do desejo, do interesse do indivíduo que conformam o sujeito. O que está dizendo aqui? Particularmente, a unidade básica de saúde, ela tem que atender a demanda espontânea. Ela tem que atender os pacientes doentes. Ela não tem que focar só em fazer ações de vigilância, de acompanhamento e monitoramento. Também tem relevância na clínica médica. Também tem essa relevância. Isso é importante. Tá? Por fim, a ênfase dada ao método epidemiológico na priorização dos problemas de saúde, põe em questão a afirmação de que a vigilância em saúde teria como objeto a saúde e não a doença. Mas é importante tratar a doença também, fazer diagnóstico de doença. Isso é um ponto fundamental. Outra vertente de crítica diz respeito à intersetorialidade, que é a articulação da saúde com outros setores. Para Lefebvre, tá? Ao afirmar que a saúde é responsabilidade de todos os setores, habitação, emprego, renda, meio ambiente, a vigilância em saúde, ela esvaziaria a ação específica do setor saúde, em detrimento a políticas globais, de alto grau de generalidade. Ou seja, quando se fala em intersetorialidade, se esvazia o que é exclusivo da saúde. Cuidado, porque não é só fazer intersetorialidade também, não é só fazer promoção, tem que fazer tratamento, tem que fazer reabilitação, tá? Isso é um ponto importante. Agora, para finalizar, nós vamos falar um pouco da área da educação profissional em vigilância em saúde. Tá? Vamos falar um pouco da parte educativa. A crescente responsabilização dos municípios com a implantação do SUS nas ações de vigilância em saúde, conforme disposto na portaria do Pacto para a Saúde de 2006, que o município assume ações de vigilância, vem indicando o sistema de saúde a necessidade de formação dos trabalhadores nesta área. A constituição e consolidação próprias de cada uma das estruturas operacionais. A vigilância em saúde cabe englobando a epidemiológica, sanitária e ambiental.
que tem como legado a fragmentação institucional das ações e processos formativos. Quando organizado em bases de conhecimentos e de práticas aparentemente independentes, as vigilâncias separadas, o que está falando aqui, as vigilâncias separadas, elas desperdiçam um extraordinário potencial analítico, que é uma inter-relação entre elas, tá? De intervirem nos fatores condicionantes da produção que a sociedade vai definir do que é saúde e doença. Está falando aqui, quando a sanitária trabalha sozinha, quando a epidemiológica trabalha sozinha, quando a ambiental trabalha sozinha, quando não há uma análise do processo como um todo, se perde muita capacidade de entender o que está ocorrendo na comunidade. Tá? Isso é um ponto importante. A formação para o trabalho em vigilância em saúde deve ter a pesquisa como eixo central para a realização de uma prática estratégica que tenha a informação, que tenha uma análise dessa informação, para pautar uma decisão e que essa decisão gere uma ação, gere uma atividade. E que essa atividade gerada possa ter uma reavaliação disso, para verificar se deu resultado. Tá? E isso é através do reconhecimento do território onde está a população, através do planejamento, como ferramenta capaz de mobilizar diversos atores na resolução dos problemas que são identificados na comunidade. Ou seja, identificou o problema na comunidade, que se tem um planejamento estratégico para resolver os problemas que tem na comunidade. Isso é um ponto fundamental. Do mesmo modo, é importante adotar como referência para projeto educativo o conceito de prática em saúde, que significa privilegiar, no primeiro momento, dimensões objetivas do processo de trabalho, ou seja, privilegiar questões que você possa mensurar na parte da educação em saúde. Que você possa fazer grupo com pessoas obesas, mas que você possa mensurar se está dando resultado. Que você possa fazer grupo com hipertenso, mas você possa mensurar se isso está dando resultado. Tá? Ou seja, em busca da vigilância à saúde das pessoas com meta. Com meta. Então, focamos aqui em toda a nossa apresentação, bem complexa, com muita teoria, com muitas questões históricas, que o termo vigilância surge primeiro, que era só observação de doença, observar doente, depois passou a observar quem está com doente, com o surgimento da bacteriologia, tá? Então, observar quem está doente e quem está junto com o doente, que era primeiro isolamento, depois foi quarentena. Passou depois a observar as doenças na comunidade. Em seguida, passou a observar as doenças e os outros fatores, agravos, os outros eventos que ocorrem na população. Em 88, no Brasil, surge o conceito de distrito sanitário, com a perspectiva de planejamento local. E hoje, o conceito é que a vigilância em saúde engloba todas as vigilâncias, mas é uma articulação integral entre elas, realizada por uma equipe de atenção básica, que tem um território definido. E nesse território, ela vai utilizar todos os conceitos de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância do trabalhador, da vigilância em saúde. Junto com a comunidade, através de diversos instrumentos, que falaremos mais adiante em outras aulas, que é o mapa, o mapeamento dinâmico, o mapeamento estático, que é a coleta de dados do ESUS, para ver o perfil epidemiológico da população. Aí eu vou nortear uma análise de dados para avaliar isso, para que eu tome uma decisão e que a minha decisão tenha uma ação. E que essa ação possa ser implementada, de preferência de acordo com o perfil da população epidemiológico, tá? E que eu possa verificar o resultado dele. Muito obrigado a todos e bons estudos.